e que o Senhor ele faça de nós essas pessoas sábias que conseguem extrair aquilo que as pessoas naturais elas não conseguem extrair. E por que que esse texto falou tanto ao meu coração? Como eu falei para vocês, eu desejo falar com vocês sobre José do Egito, né? E José do Egito foi esse homem que conseguiu trazer para fora o que os outros não conseguiram trazer. Vocês conhecem a história, a gente vai ler essa história nessa noite de hoje. Mas ele foi esse homem e conseguiu extrair coisas da onde muitos não conseguiriam extrair, porque Deus deu esse dom a ele, Deus deu essa graça a ele. Deus fez com que José conseguisse ser essa pessoa que conseguia extrair as coisas que os demais não conseguiam extrair. Aí, a partir disso aqui que eu falei, alguém teve alguma ideia, alguém teve algum. Nossa, e gostaria de complementar isso aqui que eu estou falando, sobre esse texto de Provérbios? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Quiser contribuir aqui com o que eu falei. Deixa eu escrever aqui para vocês no chat o versículo. Graça e paz, dai bem-vinda. O texto que a gente vai ler a partir de agora. Aqui. Gênesis 37. Enquanto vocês estão abrindo Gênesis 37, já vou começar aqui orando. A gente ganha tempo, amém? Pai, graças te damos por mais uma noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pela nossa família, pelo alimento que o Senhor providenciou para nossas mesas, para o dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque nós deitamos e levantamos e o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos diante da tua palavra em comunhão com os irmãos, aprendendo de ti, Senhor. Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa nos ensinar acerca de todas as coisas. Ó Deus, que na proporção que nós possamos ler a tua palavra, o Senhor possa falar nossos corações em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que o teu Filho amado Jesus Cristo seja glorificado através dessa reunião, Pai. Que nós possamos ter desejo mais e mais a cada dia de aprender de Cristo, aprender a ser manso e humilde como Cristo foi, como Cristo é. Pai, que nós possamos desejar te conhecer e prosseguir em te conhecer, como a tua palavra diz, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, nos dá uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de edificação, uma noite de crescimento, Senhor. Uma noite, Pai, na qual nós possamos terminar dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Alguém gostaria de orar? Gênesis 37. Quando você achar, você me sinaliza aí no chat, por favor. Se você achou, aí, só para eu poder ler aqui. Amém? Ó, jogou um joinha. Eu gosto daquele povo que o povo lê Bíblia. Assim, pessoal, a gente vai ler Gênesis 37, 39, 40 e 41 hoje. A gente vai ler muito texto de Bíblia. Aí o que acontece? Na proporção que a gente for lendo em um versículo chamar a atenção, aperta o botão de levantar a mão. Se quiser falar, vamos falar. Que hoje vai ser como se fosse tipo um sermão expositivo, só que sem expor muito. Porque como é muito texto, se for expor vai virar vigília aqui, vocês têm o que fazer amanhã. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Deus, nesses últimos dias, tem me convidado a olhar a Bíblia com a ótica de Cristo. Existe uma matéria na teologia, Evaldo aqui é formado em teologia, pode até falar melhor do que eu sobre isso, e se eu estiver errado também, Evaldo pode me corrigir, mas tem uma matéria na teologia chamada Cristologia. Né? Cristologia é uma palavra, né, que traz consigo a junção de duas palavras. Christos, né, que é ungido, né, a palavra Cristo significa ungido, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, e logia é estudo. Então, cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. A grosso modo, o significado de cristologia é isso. E a cristologia, ela nos convida a olhar para as escrituras e enxergar Cristo ao longo das escrituras. A gente pode olhar ali, eu falei aqui dias atrás sobre Abraão sacrificando o seu filho ali, levando o seu filho, na verdade, para ser sacrificado no Monte Moriá, e Deus depois fala para Abraão não fazer tal coisa. Ali, Isaac, ele pode ser uma tipologia de Cristo. Né? Uma coisa também que eu aprendi esses dias é sobre tipo e antítipo. Né? Tipo e antítipo. O que é tipo e antítipo? Tipo, tipo é algo que aponta para o sentido original. É algo que aponta para aquilo que, de fato, deve ser observado. Vou dar um exemplo para vocês. É como se fosse assim, você quisesse vir aqui na minha casa e eu falasse para você, ó, o ponto de referência é o Bar do Barreto. Entende? Então, quando chegar perto do Bar do Barreto, você vai saber que a minha casa é ali. Então, ao longo das escrituras, a gente vai ver vários tipos
que aponta para o antítipo que é Cristo. Como eu falei, a gente olha para aquela história de Abraão e Isaac, ali a gente pode ver uma tipologia de Cristo. A gente pode olhar para aquela serpente de bronze que Moisés levanta ali no deserto. É um tipo que aponta para o que o sacrifício de Cristo iria fazer sobre as nossas vidas. Então, eu estou lendo a Bíblia esses últimos dias com essa ótica de ler histórias de vários tipos que vai apontar para o arquétipo que é Cristo. Amém, pessoal? E olhando para essa história de Cristo como o antítipo, como aquele que é o motivo pelo qual essa história ela é contada, por assim dizer, eu consegui extrair algumas lições da história de José que se assemelha muito ao que Cristo ele viveu, né? Aponta muito para essa questão desse antítipo que Cristo é. E a primeira lição que eu aprendi da história de José, que se assemelha muito ao que Cristo viveu aqui na Terra, é que José ele foi rejeitado pelos seus irmãos e foi vendido pelos seus irmãos. E da mesma forma que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido pelos seus irmãos, Jesus ele foi rejeitado pelo povo e entregue às autoridades e foi vendido por um dos seus seguidores. A gente vai ler que daqui a pouco que José ele foi vendido por algumas barras de prata. E a gente vai ver também no Novo Testamento que Jesus Cristo ele foi vendido por moedas de prata. Olha só que semelhança. Uma outra coisa também que eu observo, né, de semelhança entre a história de José e a história de Cristo, Jesus, é que José ele sofreu como escravo e prisioneiro antes de ser exaltado como governador no Egito. De forma semelhante, Jesus ele sofreu ali quando foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado antes de ser ressurreto e exaltado está à destra de Deus. Ou seja, da mesma forma que a história de José teve altos e baixos, a história de Cristo como homem, pela ótica humana, teve também altos e baixos. Uma outra coisa também que eu consigo extrair da história de José é que José ele foi fiel em meio às provas, né? A Bíblia diz aqui que José ele permaneceu fiel a Deus durante as provações, durante as tentações, confiando que Deus era com ele, acreditando que Deus tinha um plano divino. Então José, mesmo em meio às adversidades, a gente vai ler aqui a história de José, em meio às tentações, José permaneceu fiel ali a Deus, né? E Jesus foi aquele que foi tentado pelo diabo ali durante 40 dias no deserto, e durante toda a sua vida ele foi obediente a Deus e à vontade de Deus. Então, a gente aprende isso também com a história de José, observando o Cristo na história. Uma outra semelhança também, vou só falar só de mais duas para a gente entrar no texto, é que José ele foi fiel a Deus no período da prova, né? José ele continuou acreditando em Deus, né? Sendo fiel a Deus no seu momento de prova. E uma coisa interessante de José que se assemelha à pessoa do Cristo é que José foi usado como um instrumento para prover a, entre aspas, salvação da sua família no período de dificuldade. Nós sabemos que existia uma grande fome sobre o Egito ali, e Deus ele revela o sonho do faraó para José, e José é colocado como um governador ali, como administrador dos recursos do Egito. E como aquele que ele era detentor das chaves, né, ali do Egito que o faraó confiou a ele, ele conseguiu salvar muita gente ali da fome, porque ele tinha mantimento que ele juntou durante 7 anos, e também serviu a sua família que não estava no Egito, mas depois foi para o Egito através em busca de alimento. E José ele ali serviu a sua família no seu reencontro com seus irmãos. E de forma semelhante, Jesus Cristo ele trouxe salvação espiritual para nós e vida eterna em nós. Então, Jesus Cristo ele nos salvou. E se a gente olha para a história de José como alguém que salvou a sua família, a gente consegue ver essa ação de Cristo. E a última ação, para a gente entrar no texto, como eu falei, a gente vê José ali se reconciliando com seus irmãos, os irmãos que venderam ele, jogaram ele na cisterna, tramaram a morte dele. Mas José, quando se reencontra com esses irmãos, ele chora, ele abraça esses irmãos, ele beija esses irmãos. Ele se reconcilia com esses irmãos. Da mesma forma, eu consigo olhar e ver uma atitude parecida com a de Cristo ali na vida de José. Que Jesus ali na cruz do Calvário, sendo crucificado, ele olha para aquela humanidade que crucificou, xingou, blasfemou contra a pessoa dele, ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então a gente consegue observar na cristologia, né? Tô falando bem por cima, pessoal, várias semelhanças da pessoa de Cristo na história de José. Quando a gente lê a história de José, às vezes a gente é tentado a querer ser o José da história, né? Na verdade, quem nunca, né? Mas por mais que essa história possa falar nossos corações e nós possamos sim nos encontrar no lugar de José em alguns momentos da nossa vida, essa história não é sobre a gente, é sobre ele. É tudo sobre ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Agora vamos para o texto.
tá certo? Minha tradução vai estar muito diferente da de vocês, tá bem aportuguesada aqui, mas a gente vai chegar lá. Versículo de número 1 de Gênesis 37 diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Quem foi o pai de Jacó? Isaac, para quem não sabe, né? E aí, fala que versículo 2, esta é a história da família de Jacó. Quando Jacó, quando José era um jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras do seu pai, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Agora eu quero trazer para vocês aqui, para a gente conversar, bater um papinho aqui. Eu acredito que todo mundo aqui tem irmão, né? E não sei quantos, assim como eu, é o filho caçula da casa. E José aqui, naquele contexto familiar, ele era o caçula, Benjamim ainda não tinha nascido. E aí que a Bíblia diz que quando ele tinha 17 anos, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz aqui que tudo que os irmãos de José faziam de errado, José delatava para os pais. Quem aqui era esse irmão para os seus irmãos? Ou para um primo seu, para um parente seu? De ver alguma coisa errada, delatava, dedurava. A vida de irmãos tem dessas coisas, né? Ou se você não era a pessoa que delatava, você pode ser a pessoa que foi delatado, né? Irmãos tem essas coisas, né? Tem irmãos, na verdade, também que são bem parceiros, né? Aí um acoberta o outro. Mas vida de irmãos é assim. E José também foi assim. E aí, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 3: Jacó era velho quando José nasceu. Por isso ele amava José mais do que amava todos os outros filhos. E Jacó mandou fazer para José uma túnica longa com mangas compridas. Quando eu estava lendo esse texto aqui mais cedo, me chamou a atenção. Porque a primeira coisa que a gente já consegue identificar de errado na casa de Jacó é isso. Eu entendo que existe uma carga emocional muito grande na vida de Jacó, porque a Bíblia diz: Jacó era velho quando José nasceu. E não sei se alguém aqui não conhece a história de José, mas acredito que a maioria conheça. A mãe de José, né, ela posteriormente ela morre, né? Ela morre. E José era o filho que Jacó teve com aquela mulher que ele amava, né? E por ser também um filho da sua velhice, Jacó ele amava José. Mas eu consigo observar uma incoerência aqui. Os pais, eles devem amar os seus filhos de forma igual. Mas Jacó, ele amava um dos seus filhos de forma diferente e ele fazia questão de mostrar que ele amava de forma diferente. Rod faz questão como? Porque ele comprou uma túnica para José. A túnica que José tinha, nenhum dos seus irmãos tinham. A túnica de José era uma túnica distinta. Então, os pais, eles não devem fazer acepção de seus filhos. Ele não pode amar mais um filho do que a outro, preferir mais um filho do que a outro, porque isso às vezes acaba provocando uma rivalidade entre filhos. Não sei qual foi o contexto familiar que você viveu, mas tem muita gente que vive esse dilema. E infelizmente é uma realidade. Muitos pais dizem que amam os filhos de forma igual, mas quando a gente vai ver nas entrelinhas, a gente vai ver que sempre um é preferido do pai e da mãe. Ou seja, porque faz o que o pai e a mãe quer, ou é porque trata a mãe de uma forma mais carinhosa do que os outros irmãos. Existem vários fatores ali. Mas às vezes, não sei se a sua família é assim, mas na minha eu consigo observar algumas questões assim parecidas em outras também. Às vezes o filho que dá mais trabalho é o filho que é mais amado, né? O filho que dá menos trabalho é o filho que o pessoal não dá trabalho, não deixa ele ali no canto. Mas isso é errado. Um pai e uma mãe, ele deve amar os seus filhos de forma igual. Então, como existia essa incoerência no tratamento de José para com seus irmãos, isso provocou a ira de seus irmãos. Isso provocou a ira de seus irmãos. E no versículo 4, né, gente, se alguém quiser me interromper, contar um testemunho sobre o que eu estou falando aqui, pode ficar à vontade, que a gente vai lendo aqui até mais tarde, viu? No versículo 4 diz assim, ó, na tradução que eu tenho aqui comigo: Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso eles tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com eles. Ou seja, o amor do pai para com José fez os irmãos de José sentirem ódio e serem grosseiros com ele. Olha aí que coisa, né? Uma atitude do pai foi percebida pelos irmãos ali, pelos seus filhos, e estava começando a acontecer uma guerra familiar. Então a gente consegue observar na família de José
várias incoerências, várias coisas que não deveriam estar acontecendo. Mas eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela não esconde defeito de pessoas. Ela não esconde falha de pessoas. Ela mostra para a gente entender que muitas das vezes a nossa família não é muito diferente das famílias das histórias bíblicas, não. Na verdade, tem muitas semelhanças. Então, eu estou falando para alguém aqui que talvez na sua casa, no seu ambiente familiar, por mais que essa história não tenha a ver com a gente, tenha a ver com Jesus Cristo, mas eu estou falando isso porque o Espírito Santo pede para eu falar. Talvez na sua casa você passou por diferença no meio da sua casa. Talvez você passou por diferença no meio de seus irmãos. Às vezes você passou por diferença até por parte dos seus genitores, né? Mas eu quero te dizer, ainda que os seus pais, ainda que os seus irmãos, eles te desprezem, existe um pai no céu que ele te ama. Existe um pai no céu que ele reconhece o seu valor. Existe um pai no céu que ele nos veste com vestes de justiça. Existe um pai que, na semelhança do filho pródigo, que ele pega, põe um anel no dedo, põe vestes novas, ele fez assim comigo e com você. E por esse motivo nós não precisamos ficar refém do que fizeram conosco no passado. Se você veio de uma família disfuncional, você não teve a opção de escolher a sua família, nós simplesmente nascemos na nossa família. Mas Jesus Cristo, ele te coloca numa nova família, ele te coloca na família de Deus. E hoje eu e você recebem uma certidão de nascimento nova, escrito Filho de Deus, Filha de Deus. Nós temos um Pai que nos ama e ele nos coloca numa família de irmãos que também devem nos amar. Mas muitas das vezes, além da família biológica às vezes ser disfuncional, às vezes a família da fé é disfuncional. Muitas das vezes a gente está no nosso ambiente de igreja e a gente sofre com inveja na igreja, olha que absurdo. Sofre de inveja na igreja. Não deveria existir, mas existe, acontece, né? E aí, muitas das vezes, irmãos e irmãs, né, ficam com inveja, ou pela forma como você fala, se comporta, pelo jeito que você é, né? Mas a gente que é maduro, nós não devemos ligar para esse tipo de coisa. Nós devemos focar no pai, não nos irmãos. Porque José ele era assim, os irmãos dele perseguiam ele, faziam as coisas com ele, o negócio dele era com o pai. E no versículo que a gente lê aqui, versículo 2, é interessante que fala assim: E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. E eu aprendo que nós devemos falar com Deus sobre aquilo que os nossos irmãos fazem que nos incomodam. Ao invés de a gente. É saudável a gente conversar com os irmãos para pegar conselhos, né? Pegar sabedoria, conversar com os irmãos. Mas mais do que falar com os irmãos, nós devemos falar com Deus sobre os nossos semelhantes que nos incomodam, sobre nossos semelhantes que fazem coisas que são desagradáveis para nós. Nós possamos aprender isso com a história de José, contar para o pai sobre aquilo que nossos irmãos estão fazendo que nos incomoda. Que com certeza o pai ele vai transformar nossos corações e vai fazer com que a gente olhe para nossos irmãos com um olhar de graça e amor. Vamos seguir lendo aqui. No versículo 5 diz assim: Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. E aí é que eles ficaram com mais raiva dele. Versículo 6. Porque ele disse assim: Escute que eu vou lhe contar o sonho que tive. Versículo 7. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o nosso rei e mandar em nós? E ficaram com ainda mais ódio dele, por causa dos seus sonhos e da forma que contava. Versículo 9. Depois José sonhou outra vez, e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto em chão? Versículo 11. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Nós sabemos que Deus fala conosco de diversas formas, e uma das principais é a Bíblia, mas Deus fala conosco também através de sonho, não é verdade? Através de visões, através de pessoas, através das redes sociais. Mas com José, de forma especial, Deus falava com sonho. E Deus deu dois sonhos a José. Primeiro, os dos feixes que se dobravam, se curvavam, e depois um sonho, né, de cunho astrológico, por assim dizer, né? Ele viu ali as estrelas, ele viu o sol, ele viu a lua, e ele foi contar aquele sonho. José jovem, né, novo, com aquele ímpeto da sua juventude, foi compartilhar o seu sonho. E aquilo que deveria trazer alegria, trouxe ira, trouxe inveja,
trouxe indignação. E eu aprendo com a história de José que, como Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar do abraço. Se eu não consigo discernir o tempo, se eu não consigo discernir o tempo, se eu não consigo perceber o momento certo de falar as coisas, eu posso acabar me precipitando e posso acabar trazendo prejuízos para a minha própria vida. Quantas vezes na minha vida ou na sua vida você ficou empolgado com algo que você compartilhou com alguém e essa pessoa jogou água no seu brinquedo, né? Quantas vezes você pensou em algo e você compartilhou com alguém e esse alguém, ao invés de te incentivar, começou a listar impossibilidades para que aquilo que você contou não acontecesse, né? E eu aprendo o seguinte, olhando para as escrituras, da mesma forma que a mãe de Moisés, Joquebede, ela ali guardou Moisés durante um período, de forma que depois ela não conseguiu mais esconder Moisés, assim somos nós com nossos projetos, com aquilo que Deus nos confia. Nós precisamos guardar, gerar, cuidar dos sonhos, projetos que Deus nos confia, para no tempo certo a gente trazer para fora, para no tempo certo a gente começar a compartilhar com as pessoas, né? Para que no tempo certo as coisas comecem a se encaixar e a acontecer. José ele não teve esse discernimento, ele contou para os seus irmãos, e isso só piorou a situação, só complicou mais a situação para a vida de José. E falando sobre a pessoa de Cristo, Cristo ele veio com o propósito de salvar a humanidade, nós sabemos disso. E pela forma como Cristo ensinava, que a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, o que aconteceu? Escribas e fariseus ficaram com inveja de Jesus Cristo de Nazaré. E o que foi que o pessoal fizeram? Tramaram um plano para matar Jesus Cristo. Da mesma forma que os irmãos de José tramaram um plano para matar José. E a gente consegue ver essa história desse plano a partir do versículo 12. Mas antes de ler o versículo 12, eu quero perguntar: alguém quer falar alguma coisa sobre isso aqui que eu estou falando? Está fazendo sentido? Alguém gostaria de complementar, compartilhar, falar algo que, ó, Rodolfo, se não é bem assim? Se alguém quiser, pessoal, fala aqui comigo, levanta a mão, fala eu quero falar, ativa o microfone. Vamos construir aqui isso junto. Se alguém quiser falar. Glória a Deus, rapaz, já temos, ó, duas pregadoras há vários dias. Glória a Deus. Ó, gente, eu fico feliz de verdade de vocês falarem que vocês estão falando sobre José, porque assim, eu estava orando ao Senhor justamente para isso, para que fosse uma mesa hoje, né? E eu vejo que foi direção de Deus mesmo essa palavra de José para a gente contribuir. Falem, falem mesmo que eu estou gostando demais. Ele está sendo muito rico. Então, é tudo isso aqui que vocês já falaram, que Carla falou, que Rosane falou. Se alguém também quiser complementar, vamos estar construindo aqui. Amém? E vamos continuar com a leitura da Bíblia, que vai vir muita coisa, né? A história de José, como é muito conhecida, a gente estava falando sobre José ganhar a túnica e ter inveja, né? O homem não foi nem jogado no poço. Aí vocês já falaram que os irmãos dele vendem ele perdeu os irmãos, já contou o fim da história, já perdeu a graça da história. Mas no versículo 12, que vai falar sobre o processo de José ser vendido no Egito, fala assim, ó, a versículo 12. Um dia, os irmãos de José levaram ovelhas e cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das cabras e das ovelhas. E José disse: Eis-me aqui, meu pai. Só um ponto antes de pular para o versículo 14, é o que Carla falou. José ele era um rapaz inocente, né? Assim, bem ingênuo, bem com o coração bem disposto a perdoar o amoroso, e observo o tamanho da obediência de José ao seu pai. Naquela época era comum esse respeito aos mais velhos, que tinham uma figura de autoridade. Hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê, fala com uma criança, com um adolescente, até com um filho mais velho, ou com alguém assim mais velho, na igreja e tudo. Você dá uma orientação àquela pessoa, não vou nem falar uma ordem, uma orientação àquela pessoa, a pessoa não te ouve, não. E nem se prontifica a obedecer prontamente. E hoje a gente vê o reflexo dessa desobediência nessa geração, né? Diferente da atitude de José. José tinha 17 anos, era um adolescente, mas ali falou para o pai: Eis-me aqui, meu pai. E foi servir os irmãos, independente do que os irmãos fizeram com ele. Aí no versículo 14 diz assim: Jacó disse: Vá lá e veja se seu irmão, se seus irmãos e os animais estão bem, e me tragam a notícia. Então dali, do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. E quando chegou lá, foi andando pelo campo e viu um homem
que perguntou a ele: O que estás procurando? Versículo 16: Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde eles foram? Versículo 17. Então o homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi eles dizendo que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. 18. Eles viram José de longe e, antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo. Depois jogaremos seu corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. E assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Olha o tamanho, né, da ira que esses irmãos estavam de José. A gente sabe que nas escrituras, né, Deus cria Adão e Eva, ali Adão e Eva eles têm dois filhos, Caim e Abel. E logo no começo da humanidade a gente vê esse pecado terrível acontecendo. Um irmão matando outro irmão. E esse sentimento de inveja que é fomentado pelo diabo no coração dos irmãos de José, queriam fazer com que esses homens, né, se tornassem homicidas. Olha só o perigo que a inveja ela pode fazer com o ser humano. A inveja faz o ser humano ter atitudes diabólicas. Né? A Bíblia fala sobre, né, os frutos do Espírito e as obras da carne. A fala sobre inimizade, ira e várias outras coisas lá em Gálatas está escrito. Né? E a gente consegue observar esse sentimento diabólico na vida desses irmãos de José. E é interessante que esses irmãos de José que tinham esse coração, eles são os patriarcas que deram origem às tribos de Israel. Para aí que situação. Né? E eu fico observando como que a graça de Deus ela é manifestada na Bíblia, porque quando a gente vai olhar lá na genealogia de Jesus Cristo, a gente vai ver na genealogia de Jesus Cristo, Judá e Tamar. Né? A gente não vai ler sobre esse texto hoje, mas aconteceu uma coisa terrível, né, nessa história de Judá e Tamar. E ainda assim, essas pessoas falhas e imperfeitas fizeram parte da genealogia de Jesus Cristo, como eu falei. A Bíblia ela não esconde as falhas dessas pessoas, os erros dessas pessoas. Né? E os irmãos de José falaram: Lá vem um sonhador. Vamos matá-lo e depois vamos jogar o seu corpo num poço. Como o Carla falou sobre o cenário, né, é completamente diferente do cenário que nós vivemos hoje, mas hoje em dia várias pessoas estão tramando tirar a vida umas das outras, de graça por nada. Porque hoje em dia, pessoal, só fugindo um pouquinho da palavra aqui, mais um desabafo, hoje em dia a felicidade ela ofende as pessoas, né? Você ser feliz, você está com um sorriso no rosto, você está feliz com Jesus Cristo, até na igreja, incomoda as pessoas, é incrível. Como que você está feliz, de bom humor, incomoda as pessoas, parece que é ofensivo para as pessoas você estar feliz, sorridente, né? E às vezes as pessoas se incomodam só porque você está feliz. É brincadeira? Mas que a gente continue com essa graça que Cristo nos deu, que a gente continue com esse sorriso no rosto que Cristo nos deu, porque quem olha para nós, muitas das vezes, vê a gente sorrindo, né? Comigo acontece direto. Porque aqui em casa eu acho que tem alguma coisa aqui em casa, que o povo aqui fica todo rindo à toa, né? Aqui em casa. Mas minha mãe também é muito assim, minha mãe passa pelos problemas dela aí, mas minha mãe, eu nunca vi minha mãe reclamando e murmurando. Só vejo minha mãe sorrindo. Só vejo minha mãe sorrindo. Nunca vi. E, sabe, isso incomoda as pessoas quando vêm a gente sorrindo, de bom humor, acham que a gente não tem problema. Muito pelo contrário, a gente tem problema e muito problema. Boleto e muito boleto. Mas a palavra do Senhor diz assim também, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, né? Então, eu aprendo também com as escrituras sobre a Sunamita, né? Ela perde ali o seu filho e pergunta para ela, né? Como é que ela estava? Ela diz, vai tudo bem. Porque muitas das vezes as pessoas querem saber como estamos, não para nos ajudar, mas para saber da nossa vida. Então, não mostre sua fraqueza a quem não tem poder de te curar. Né? Falando sobre vida animal, se você põe um peixe sangrando no aquário de tubarões, os tubarões vão acabar com aqueles peixes, sabe? Então, às vezes, a gente compartilhando nossas fraquezas com algumas pessoas,
As pessoas elas sentem prazer em ver nossa fraqueza. Perdão pela expressão. Pessoas sentem prazer em ver nossa miséria. Porque no coração dessas pessoas existe um desejo maligno, como existia no coração de José. Então, como eu falei, repito, que a gente possa buscar no Senhor as pessoas certas para compartilhar a coisa certa. Porque da mesma forma que tem essas pessoas com esse coração aí, maligno, tem muita pessoa com coração bom, entre aspas, que a pessoa de Cristo deu a essas pessoas. Uma pessoa que é ajudadora, uma pessoa que está sempre disposta a estender a mão, a ajudar, a cooperar, a colaborar. Tá certo? Então, voltando aqui para o texto agora, os irmãos de José queriam tramar contra a vida de José. Só que Deus, ele, quando ele tem um plano, um projeto, ele faz com que o projeto se cumpra, independente de quem se levante contra, independente de quem queira intervir. E no versículo 21 a gente ouve falando assim o seguinte, versículo 21. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo e disse: Não vamos matá-lo. Não derrame o sangue de José. Vocês podem jogá-lo numa cisterna aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta para o seu pai. 23. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram a túnica dele, depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viam passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade para o Egito, e os seus camelos carregavam perfumes e especiarias. Versículo 26. Aí Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matar nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é nosso sangue. E os irmãos concordaram. Versículo 28. Quando os negociantes ali, midianitas, passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José ao Egito. 29. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as roupas em sinal de tristeza. E ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que é que vamos fazer? Versículo 31 até 36 para finalizar essa leitura. Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. E depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso. Será que essa túnica é do teu filho? Vamos parar aqui rapidinho só para fazer algumas considerações. Os irmãos tinham um plano de matar José. Mas entre aqueles irmãos existia alguém com sensatez naquele lugar, com consciência naquele lugar, com compaixão naquele lugar. Então a gente olha hoje para a humanidade, para a sociedade, a gente vê várias pessoas perversas, terríveis, mas ainda há gente com um coração misericordioso, pessoal. A gente com um coração disposto a ajudar. A gente disposto a ajudar a ser instrumento de livramento para outras pessoas. E Rubem, ele teve essa atitude, né? E quando ele volta ali ao poço, ele não vê o irmão. A Bíblia diz que ele rasga ali as suas vestes em sinal de tristeza, que era o costume daquela época, rasgar as vestes numa situação de luto. E diante daquela situação, ele fala para os irmãos o que é que vamos fazer. Aí a Bíblia diz que os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e mancharam a túnica de José com o sangue do cabrito. Aí no 32 fala assim: E levaram a túnica para o pai e disseram: Achamos isso. Será que é do teu filho? Aí o versículo 33 me chamou muita atenção. Que fala assim: ó, E Jacó reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Eu falei: Rapaz, que situação. Olha só. Os irmãos de José venderam José como um escravo. Nós sabemos disso aqui. Por 20 barras de prata. Só que aí eles pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e levaram ali para Jacó. Aí falaram: Isso aqui não é do seu filho? Jacó, ao ver a túnica ensanguentada, ele deduziu: Certamente algum animal selvagem o despedaçou. Quantas vezes a gente não tem essa atitude impetuosa? A gente nem ouve a história toda e
conclusões precipitadas. A gente, às vezes, faz um exame, um exemplo, e aí a gente nem recebeu o resultado de fato e já começa a ficar neurótico. Uma coisa que eu parei de fazer é, se eu sentir qualquer coisa, eu nunca pesquiso no Google o que eu estou sentindo. E recomendo, não façam isso. Você pesquisa no Google, sei lá, dor na unha. Quando você menos espera, o Google vai dizer que você vai morrer. Incrível. Você pesquisa só é o pior. O que você pesquisa assim, no Google de enfermidade, incrível, incrível. E tem pessoas que são assim, deduz, porque às vezes o cenário aponta para aquilo que aconteceu, mas nem tudo que parece é. Nós precisamos averiguar as situações, nós precisamos averiguar os fatos. Jacó, ele reconheceu a túnica ali e falou: certamente o animal despertará sobre meu filho. E a Bíblia diz que, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas vestes e vestiu a roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Aí diz assim: todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que eu vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por José. Aí o versículo 36 diz assim: enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do Egito. Jacó recebe a túnica, cria a notícia na cabeça dele pelos dados que ele tinha ali, e ele fala: meu filho morreu, até eu morrer eu vou ficar de luto. Colocou essa sentença. E muitas das vezes, pessoal, a gente faz assim também. Um projeto da gente não dá certo, tô de luto, sabe? Às vezes até um ente querido da gente morre, que não parece sensível com o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Temos que sentir a dor, temos que processar a dor, mas aquela pessoa ela cumpriu a sua missão aqui na Terra. A palavra do Senhor diz que todos os dias da nossa existência foi escrito no livro do Senhor. Então o Senhor ele vai chamar cada um no seu tempo. Nós que estamos vivos devemos continuar vivendo. A dor fica, mas nós devemos continuar vivendo a nossa vida. Porque a Bíblia fala aqui, ó, enquanto Jacó estava enlutado, a Bíblia diz que, ó, José foi vendido para a casa de Potifar. Então, enquanto um parou na vida, a vida do outro estava andando. E eu quero te perguntar, por que você parou na vida? Por que aquele seu projeto deu errado? Você vai desistir, vai soltar os pontos, vai soltar a corda? Não, tem muita coisa para viver ainda em Deus. Sabe, não é porque alguém te decepcionou que todas as pessoas vão te decepcionar. Não é porque um projeto seu deu errado, outros vão dar errado também. Eu sempre gosto de lembrar dessa história de Thomas Edison, e não lembro a quantidade de vezes que ele tentou. Mas eu sei que ele tentou várias vezes até conseguir construir uma lâmpada. Várias vezes, teve várias tentativas até conseguir. Então, várias pessoas de sucesso, eu gosto muito de ler histórias de sucesso, de empreendedores de sucesso, vários tentaram várias vezes e quebraram, fracassaram, mas eles não desistiram. Vai ficar parecendo que é mensagem de evangelho coach, mas isso aqui vai servir para alguém. Perdão. Então, não desista. Sabe, talvez para alguém aqui é hora de tirar as vestes de luto, né? E entender que existe algo novo em Deus para você viver. Existe talvez pessoas novas que Deus queria te apresentar para que você seja a bênção na vida dessas pessoas. Existem ciclos que precisam ser fechados para outros iniciarem. E José, ele foi vivendo isso. Foi vendido injustamente por seus irmãos, por aqueles que ele amava, e foi parar numa terra que não era a terra dele. Agora, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 39. Capítulo 39, versículos 1 e 2. Como está cansativo já, irmãos, eu vou só ler o versículo 1, 2 e 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 e 5, na verdade. E na semana que vem, a gente continua falando sobre José e a gente vai construindo aqui. Aí, a partir do versículo 1 diz assim, ó. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Aí o versículo 2 fala assim, ó: o Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e tudo te ia muito bem. Aí o versículo 3 diz assim, ó: o dono
de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da casa, de tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que tinha na casa e no campo. Olha só que coisa. José ele é vendido como a gente viu aqui. Aí nos versículos 1 e 5 fala assim, no versículo 2 na verdade, e o Senhor Deus era com José. Olha aí para aí que bênção. Os irmãos de José venderam José como escravo, jogaram ele numa cisterna, mas Deus também era com José. Na cisterna, como escravo, na casa de Potifar, na prisão, depois no palácio como governador, Deus era com José. E a Bíblia diz que Deus abençoava tudo quanto José fazia, tudo ia bem. Às vezes Deus ele nos coloca em locais estratégicos para que através da nossa vida outras vidas sejam abençoadas. Talvez você passou por empresas que, né, às vezes você até se questiona, mas Senhor, o que eu fui fazer naquela empresa? Às vezes a sua presença naquele lugar anunciou a mensagem de Deus naquele lugar. Às vezes a sua vida, os seus conselhos, os seus apontamentos naquele lugar, a forma como você trabalha com excelência, né, mostra que o Senhor é contigo, porque a Bíblia diz aqui, Deus era com ele e Potifar viu que Deus era com ele. E tem uma coisa que eu aprendo com o Senhor. A excelência, ela é promovida por Deus. Se nós somos dirigentes no nosso trabalho, se nós somos dirigentes naquilo que nós fazemos na nossa casa, para a nossa vizinhança, até na igreja, o próprio Senhor ele vai nos honrar. Sabe? Hoje em dia a gente vive dias em que os profissionais hoje em dia trilham o caminho da mediocridade, né? As pessoas querem fazer só o básico e tal, mas enquanto muitos querem trilhar o caminho da mediocridade, nós devemos fazer tudo com excelência, porque a palavra de Deus diz assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos servir a nossos patrões como ao Senhor e não apenas ao homem. Então a excelência, ela nos promove. A excelência, ainda que ela não nos promova, que eu falo assim, de você ter uma promoção melhor no seu trabalho, de você ganhar mais, mas diante de Deus, Deus olha para você com bons olhos. Você sendo um profissional ético, uma profissional ética, uma pessoa que, em vez de roubar, fazer o que é errado, você faz o que é correto. Isso tem faltado muito hoje em dia, irmãos. E Deus ele conta conosco para fazer essa diferença. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo estão dando mau testemunho, trabalha, mas não trabalha com diligência. Às vezes, quando tem uma fofoca na empresa, é o primeiro a fofocar, fica fazendo corpo mole, sabe? Não faz o que tem que ser feito no trabalho. E eu sempre entendi que o lugar do meu trabalho é para eu trabalhar. E o meu trabalho vai glorificar a Deus, a minha excelência vai glorificar a Deus. Óbvio que eu já passei por lugares que eu trabalhei, que eu vacilei, que eu errei, mas eu sempre tentei fazer o meu melhor. E graças a Deus, todas as empresas que eu já trabalhei, se você voltar comigo lá hoje, eu tenho bons relacionamentos com as pessoas. E que a gente possa ser assim também, seja trabalhando para alguma pessoa como CLT, seja empreendendo, coloque a excelência no seu coração. Seja numa segunda-feira dessa que você venha compartilhar uma palavra, coloque a excelência no seu coração, porque a gente não está fazendo aqui para o ser humano, a gente está fazendo para o Senhor. Se a gente fica focando na recompensa que o ser humano pode dar, a gente se frustra porque o ser humano não reconhece nossos esforços. Os mais antigos diziam assim, né? Você pode carregar água no cesto, né? Que fulano não reconhece. Ainda que fulano, ciclano não reconheça, Deus ele reconhece, Deus está te vendo e Deus ele vai honrar os seus esforços. Deus está vendo o que você está fazendo, permaneça sendo excelente, não trilhe esse caminho da mediocridade. José, Deus era com José, e a Bíblia diz que tudo era bem, e Potifar confiou tudo na mão de José. A Bíblia diz que Potifar confiou em Josué José, só quero falar de Josué, em José de tal forma que ele só se preocupava, né, com a comida que ia estar na mesa dele. Fora isso, ele não se preocupava com absolutamente nada. Só se preocupava com a comida. Imagina só.
um escravo alcançar essa posição de autoridade, essa posição de influência. Somente Deus pode fazer isso. E Deus fez na vida de José. E não foi apenas as qualidades de José, as habilidades de José que fez José ser promovido, não. Foi Deus que foi com José. Porque naquele período ali que José foi escravo, existiam vários outros escravos como José foi escravo. Mas somente um Deus era com ele. Né? E mais uma curiosidade aqui sobre esse texto aqui, do versículo 2, é que se você for ler a história de José, eu acredito que vocês já leram, mas se você for ler de novo, você vai observar que ao longo da história de José, fala poucas vezes que Deus era com José. Mas as primeiras vezes que fala que Deus era com José é após José chegar ao Egito, após ser vendido como escravo, e quando José é preso injustamente. Ou seja, nos piores momentos da vida de José, a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. E o que eu aprendo com isso é que nos piores momentos da nossa vida, Deus ele é conosco. Deus ele é com a gente. Deus ele continua conosco. Deus ele continua comigo e com você. E foi assim com José. E a Bíblia diz que por causa de José, Deus abençoava tudo que era de Potifar. Né? E eu achei interessante. Então vamos que vamos. Quem puder, abra sua Bíblia comigo, como eu falei, Gênesis 37. Na verdade, Faraó também não era gospel. E Deus ele abençoou por causa da vida de José. Né? E nós devemos orar pela nação em que nós vivemos. Porque eu creio que, por amor dos seus filhos, né, por amor a Jesus Cristo, né, mas por amor também a nós, seus filhos, Deus pode derramar graça sobre o Brasil. A palavra do Senhor nos encoraja a orar pelas autoridades. E muitas das vezes, muitos de nós não fazemos isso. Jesus ele fala que nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos perseguem. E às vezes a gente quer perseguir quem persegue a gente e amaldiçoar quem amaldiçoa. Não. Que a gente aprenda com Jesus Cristo e abençoe os que amaldiçoam e que a gente ore por aquele que nos persegue. Que a gente possa fazer a diferença. Que a gente possa agir de forma diferente. E uma última coisa que eu quero falar aqui, a semana que vem a gente continua para não ficar muito extenso, que está cansativo já, é o seguinte, quando José, a partir do capítulo 40, a gente não vai ler ele hoje, que é quando José é preso, né? A Bíblia diz que o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho e Faraó tem um sonho. E nenhum deles eram crentes, né? Eram pessoas idólatras ali do Egito. Mas foram pessoas que tiveram sonhos e contaram seus sonhos para a pessoa certa. Né? E eu vejo José passando por injustiça novamente, quando ele revela o sonho ali do copeiro e do padeiro e fala, não se esqueça de mim. E o copeiro faz o quê? Esquece de José. Mas por mais que o copeiro tivesse esquecido de José, Deus ele não se esqueceu de José. José estava sendo guardado para um tempo. E o faraó depois, ele tem um sonho que ninguém conseguiu revelar o sonho, interpretar o sonho na verdade. Aí o copeiro lembra de José e fala, eu cometi um erro anos atrás. E existe um homem hebreu que quando eu e o padeiro estávamos na cadeia, nós sonhamos e ele falou tudo o que iria acontecer e assim aconteceu. E o faraó manda chamar lá José. Aí o faraó pergunta para José se ele pode interpretar o sonho. Aí José, com muita humildade, reconhecendo que só Deus poderia fazer, ele fala, eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. E Deus traz a interpretação do sonho do faraó para José, que é o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e o sonho das 7 espigas, né, recheadas, e das 7 espigas queimadas do sol. Então, Deus fala com todos, irmãos, né, através de sonho, através de louvores e tudo, mas intimidade e comunhão, Deus só tem com filhos, e glória a Deus que nós somos filhos de Deus. E a última coisa que eu quero falar aqui, para a gente poder, que eu quero ver vocês, a gente vai orar aqui também, é o seguinte, nessa história dos 7 anos, né, de escassez, 7 anos de prosperidade,
que a gente pode ler na semana que vem, eu aprendo que a gente precisa aprender a gerenciar nossos recursos. Né? Tem irmãos em Cristo que recebem o dinheiro, estoura todo. Nem bem recebeu o dinheiro, já está fazendo dívida. Ganha 1.000, quer gastar 3.000, 5.000, 10.000. A palavra do Senhor ela nos aconselha a sermos diligentes com nossos recursos. Administrar bem nossos recursos, tanto sim que a Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos. A gente fala muito de talento, né? Do cantar, dançar, pregar, fazer. Só que Deus não fala desse tipo de talento. Deus estava falando de dinheiro ali, na parábola dos talentos. Sobre granjear os talentos, multiplicar os talentos. Estava falando sobre gestão de dinheiro. Então ele fala assim, ó. O que tinha um talento em terror, ele fala assim, ó. Você poderia ter botado no banco. E eu depois, quando voltasse, receberia com juros. Então, muita gente não administra seus recursos e está passando por aperto porque não vigia. Deus deu um sonho para Faraó, que era um homem descrente, talvez um homem ímpio, mostrando para ele o que iria acontecer. José passou para ele o beabá. Aí ele falou: Não vejo ninguém no Egito capaz de, tipo assim, cumprir essa visão que você está me passando, José. Vou colocar você. Porque a Bíblia diz assim, ó. Vou colocar você porque o Espírito de Deus habita em você. Olha que coisa linda. O faraó do Egito olhar para a vida do homem e ver o Espírito Santo na vida do homem. Então, o Espírito Santo de Deus não é só para a gente falar em línguas, rodar no poder. Não. Ele é o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus eterno. Ele nos dá sabedoria. Ele ensina a gente a falar com as pessoas como convém, responder como convém, ter domínio próprio, saber administrar nossos recursos. A gente está vivendo, pessoal, um período de crise no Brasil. Tá difícil para todo mundo, tá barril para todo mundo. Mas existem crises que sobrevêm sobre nós. Mas existem crises que as próprias pessoas se colocam, né? E que Deus ele nos dê graça e sabedoria para que quando essas pessoas vierem conversar com a gente faça o que tem naquele texto lá de Provérbios. O sábio, com uma palavra, ó, sabe tirar aquilo que está no oculto e trazer para fora. A gente precisa ler a Bíblia sem ficar romantizando a Bíblia. Às vezes a gente quer ficar romantizando muito a Bíblia e a gente não aplica também os ensinamentos da Bíblia na nossa vida, né? E Deus, ele foi com José. José foi fiel a Deus em vários momentos. Outra coisa, né? Última coisa que eu vou falar aqui, que eu vejo também na vida de José, a Bíblia fala que Potifar confiou tudo a José. A única coisa que Potifar se preocupava era com a comida que ele ia comer, o resto estava tudo na mão de José. Aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar queria ter relações com José. Aí José falava para ela: Não, eu não vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor e me deitar com você. E José se saiu dela. E a Bíblia fala, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia fala que nós não devemos resistir à tentação. A Bíblia fala que nós devemos fugir da tentação. E muitas das vezes eu vou falar por mim e me pego flertando com a tentação, sendo que a Bíblia manda eu fugir da tentação. Né? E José ali no Egito, né, longe da terra dos seus pais, longe dos seus costumes, foi fiel a Deus, foi um homem íntegro. E como está faltando integridade no meio da igreja, muitas das vezes pastores, líderes, pregadores, né? A mulher não precisa nem ir lá tentar o cara, né? A mulher de Potifar não precisa nem tentar o cara mesmo que se tenta, quer mexer com mulher casada, é casado, mas quer mulher dos outros. Isso não convém. E a gente vê na vida de José essa integridade. Falta integridade nos dias de hoje, gente. Falta muita integridade nos dias de hoje. E a gente vê na vida desse homem de Deus, que mesmo sendo novo, a Bíblia diz que José, após sair da cadeia, José estava com 28 anos e foi colocado como governador ali no Egito com 30 anos. Ou seja, quando ele estava na casa de Potifar, ele deveria ter uma faixa ali de uns 22, 23, 18, 19, uma faixa de idade assim, novo José, novo, mas tinha caráter. Sabia o Deus que ele servia, sabia quem ele tinha que obedecer. Ele poderia se dormir com a mulher de Potifar. Ele era escravo, ele poderia dormir. Porque a mulher mandava nele, era dona dele, ele poderia dormir. Mas ele falou, ó, não vou pecar contra Deus. Não vou cometer esse pecado. E que a gente também, nós que estamos ouvindo aqui essa palavra nessa noite de hoje, nós possamos ter esse posicionamento firme contra o pecado. E a gente não possa se render ao pecado.
a gente não possa se render às tentações, que quando a proposta vier por um caminho, a gente saia para o outro, né? E tem muito crente aí que fica com papai, mas irmão, mas não tem nada a ver, não. Deus conhece, Deus sabe que a carne é fraca. Se sair esse tipo de gente, infelizmente, até esse tipo de coisa é até pregado tem muitas igrejas. O evangelho sem cruz é um evangelho de facilidade. É um evangelho que não confronta você a mudar, que não confronta você a ter caráter. Não, Deus promoveu José porque Deus tinha um plano na vida de José. Mas Deus promoveu José também porque José, ele foi fiel a Deus. José, ele estava na casa dos pais quando recebe a túnica com 17 anos, mas José só virou governador com 30, ou seja, foi 13 anos de processo. 13 anos de muita injustiça, 13 anos de calúnia, 13 anos de perseguição, 13 anos de esquecimento, 13 anos de ingratidão. Imagine você passar 13 anos por esse aperto. Mas eu quero te falar algo até que o Rosane falou aqui na noite de hoje. Não importa quanto tempo passe, as promessas de Deus vão se cumprir para a sua vida. E esse período que você está passando de prova, de abandono, de injustiça, do que quer que seja, é Deus te lapidando para onde Ele vai te colocar. Se José não passasse pelo processo que ele passou, o caráter de José não seria polido como foi. José, homem de Deus. Carla, mulher de Deus. Rosiane, mulher de Deus. Radassa, mulher de Deus. Rita, mulher de Deus. Passou pela prova e deu glória. Homem, amém pela fé. Homem de Deus. Sabe? Em nome de Jesus, Deus vai fazer da gente essas pessoas diferentes de muitos, para a glória de Deus. Então, muitas coisas, minhas irmãs que estão aqui, né, que a Valdo saiu, a história de José me ensina, mas ensina a mim sobre fidelidade a Deus, sobre caráter, sobre integridade, sobre um coração perdoador, que ele perdoa os irmãos dele, né? E o que eu vejo também de José é que em momento algum ele teve soberba, porque a Bíblia fala, né, que naquele período ali, o Egito era uma das maiores potências, se não a maior potência mundial daquele período ali. Ele poderia ser o cara, meu irmão, mandar matar os irmãos dele, poderia fazer o que fosse, mas não. Teve um coração humilde. E eu quero te fazer uma pergunta só para te provocar e pare de falar. Se Deus te desse uma honra, 20%, não vou nem falar 50%, 20% parecida com a vida com a que ele deu para José, o que você faria com quem te feriu, te maltratou, te abandonou? O que você faria no lugar de José? Fica a pergunta para reflexão.